Salve, salve, galera! Tamo no ar, tamo juntos aqui nessa terça-feira, parada de data FIFA, né? O time tá de folga ainda, só volta a treinar nessa quarta-feira, se reapresenta nessa quarta, depois de domingo, segunda e terça, 3 dias de folga. É bom pra galera dar uma respirada, né? Porque o Fluminense joga daqui 8 dias contra o Corinthians, voltando ao Campeonato Brasileiro, mais uma partida no Maracanã, quarta consecutiva. Já venceu duas, Atlético Paranaense e agora o Atlético Mineiro, perdeu uma para o Vasco e nessa sequência ainda tem o Corinthians. Seria muito importante vencer para se consolidar ali na parte bem do topo da tabela, brigando até por liderança. Mas os assuntos estão acontecendo sim, meus amigos, porque o Fluminense está prestes a emprestar, assim, de uma vez só, alguns dos seus jovens talentos, alguns dos mais promissores jogadores que apareceram nas divisões de base recentemente. Pois é, enquanto isso, tem dirigente do Fluminense falando que é um modelo de gestão. Mesmo com isso aí, eu vou mostrar isso tudo para você, quem falou, quem é que está sendo emprestado, para a gente poder abordar esse assunto. Né? Não tem como. Tem como não comparar, não colocar na mesma frase as duas coisas. E olha, tem monstro do futebol brasileiro, jogadores muito importantes, ícones da posição, entrando no coro, no clamor, para que Fábio ainda seja convocado para a Copa do Mundo. Será que só o Ancelotti não está vendo? Parece que sim, né? Vem comigo. O Paulinho procurou, colocou e Tapete Grená para você, meu querido, minha querida, meus amigos. Muito obrigado a todo mundo quem está comigo sempre aqui. Se você não está inscrito no canal ainda, pô, dá essa moral aí, clica aí embaixo no botão da inscrição e também no like, inscrição, tudo de graça, like, chuva de like pro tio, assim como hype também, tem hype do lado dos comentários. Me dá essa moral, pode ser? Eu vou te dar uma moral, sabe por quê? Porque, meus amigos, a Golcase está com uma promoção que é essa aqui, ó, maravilhosa, maravilhosa. Usando o meu cupom GOILAN, você tem a partir de R$200, R$20 de desconto progressivamente. Se for 250, você tem 25, se for 300, você tem R$30. No carrinho, na hora de fechar a sua compra, você usa o meu cupom GOILAN para ganhar o desconto extra, porque tá cheio de desconto já no site da Golcase, onde você entra aqui pelo primeiro link na descrição desse vídeo ou pelo QR Code que está ali no cantinho. E aí, cara, os preços estão tipo isso aqui, ó. Garrafa Urban por menos de R$100. Um dos menores preços que eu já vi na história da Golcase. Essa aqui, super prática. Capacidade não é aquela grandona para você ter que carregar muito peso, mas eu levo para todo lugar que eu vou. É a minha favorita Urban. Menos de 100 pratas, licenciada, oficial. Não é aquele negócio paralelo, aquela da Shopee, não, tá, galera? Olha aqui, essa aqui, ó. Essa é a garrafa Fresh, a partir de R$140. Também um pressão, porque é uma garrafa muito robusta, com uma super capacidade. Você pode botar seu nome, botar o número que você quiser, personalizar sem pagar mais nada por isso. Então estão todas num preço promocional e você ainda usa o meu cupom para ganhar um desconto extra, inclusive nos copos também, como esse copo Vibe aqui, que está sempre me acompanhando aqui nas lives, né? Ó. Água super gelada para me ajudar aqui nos vídeos, nas lives. Vai agora no site da Golcase e aproveita usando também meu cupom, primeiro link na descrição do vídeo ou no QR Code aqui no cantinho, tá bom, gente? Bom, gente, tá rolando um evento sobre futebol que discute o futebol por vários aspectos no Rio de Janeiro, o Foot Summit, e nele o Paulo Angione, que hoje é um dirigente responsável pelo futebol do Fluminense, né? Está subordinado ao Mário Bittencourt, que é diretor-geral do clube, é ele que manda de fato no futebol, mas o Angione, em questões que sejam não tão cruciais, né, que não precisem da palavra final do Mário, digamos assim, questões mais de dia a dia do futebol ou do presidente, o Angione é um cara importante na estrutura do Fluminense já há alguns anos, foi muito importante também no Vasco durante muitos anos, no Flamengo. Eu trabalhei como repórter muitos anos, em contato com o Angione nesses clubes, tenho o maior respeito por ele, pessoalmente até gosto dele, mas faço as críticas que tenho que fazer sempre aqui, vocês sabem, por questões profissionais, com o respeito que ele merece. Mas o Angione estava ontem no Foot Summit e ele, em determinado debate lá, em determinado painel, que envolvia gestão de clubes, SAF, ele deu uma opinião
que é essa aqui sobre o momento do Fluminense. O dirigente do Flu afirma que o clube é um grande modelo de gestão no Brasil. O dirigente é o Angione. E aí o que ele disse basicamente? Está aqui a foto do Paulo Angione, tá? Que já está na gestão do Mário desde o início. Aliás, ele já veio anterior na gestão do Abad, ele continuou no clube, né? O que disse o Angione aqui, ó? Ele falou o seguinte, abre aspas, Fluminense é hoje um grande modelo de gestão do futebol brasileiro, diz ele. Não tenho dúvida em afirmar isso. É um clube que em 2018 enfrentava uma série de dificuldades e conseguiu superá-las. Continua o Angione aqui. Atualmente o clube se sustenta com recursos próprios e tem uma estrutura institucional sólida. Mas olhando para o futuro, a SAF surge como uma possibilidade interessante, mesmo diante desse cenário positivo, explicou. Acho que já tem uma contradiçãozinha aí, tá? Em continuidade à sua análise, ele enfatizou a capacidade do Fluminense de encarar adversários com orçamentos muito superiores. Aí diz o seguinte, digo isso porque é muito difícil competir com clubes que têm mais dinheiro. Correto. Nós conseguimos competir, mas isso ainda não é suficiente. Precisamos de mais investimento. Por isso, a SAF aparece como um caminho possível e, na minha visão, bem-vindo, mesmo com todo o sucesso que o Fluminense construiu desde 2018. Comentou, então, o Angione, apoiando a ideia, de uma forma mais sutil, mas apoiando a ideia do Fluminense se transformar em SAF. Eu acho que ele está fazendo isso muito até para não contrariar os chefes, né? Porque se o Matheus Montenegro e o Mário são cabeças desse projeto, estão super, digamos assim, empenhados em transformar o Fluminense em SAF, e aí as discussões são diversas, as motivações para mim são absolutamente duvidosas, eu acho que não seria o Angione que iria dizer que é contra a SAF, né? Mas sobre a opinião dele, que o Fluminense era um clube menos saudável financeiramente em 2018 e hoje é muito mais, não tem nenhuma dúvida. Até aí, eu não acho que ele deixe de ter razão, e aí há mérito sim da gestão. Eu acho que o Mário conseguiu organizar as finanças, escalonar as dívidas do Fluminense de uma forma que pelo menos melhorou a situação. Isso é indiscutível. A questão, na minha opinião, é que a gestão poderia ser muito melhor. Então, quando ele fala que o Fluminense não tem como competir de igual para igual com o Flamengo e Palmeiras, até acho que talvez seja real. A questão é que o Fluminense tem ativos que não são aproveitados, que Flamengo e Palmeiras não têm na mesma proporção, na mesma quantidade, embora o Palmeiras tenha revelado recentemente, por exemplo, Endrick e Estevão, e vendido eles muito bem. Embora o Flamengo também seja uma boa escola de base, também tenha jovens jogadores revelados. A questão é que o Fluminense revela em maior quantidade, numa média, em maior qualidade, e não monetiza isso. E não transforma isso em patrimônio, né? Patrimônio líquido, em espécie, em dinheiro, em faturamento, em orçamento para fazer grandes investimentos. Então, o potencial que o Fluminense tem de faturamento, por exemplo, em bilheteria, em contratos, embora seja menor do que o do Flamengo, por razões óbvias, e também menor que o do Palmeiras, o Fluminense poderia compensar amplamente se soubesse transformar a sua base em ativos reais, né, em ativos realmente rentáveis, de retorno financeiro para o clube, porque a gente está falando disso, não é só do retorno esportivo, em retorno financeiro. E o Fluminense, quando vende precipitadamente, vende mal, vende antes da hora, enfim, é um clube que não sabe vender seus jogadores, isso é uma coisa tradicional. E mesmo quando vende o cara, já depois dele ter performado, mesmo se não for da base, como era o caso do John Arias, por exemplo, vende mal, e a comprovação veio rapidamente, em 6 meses. O Fluminense vendeu o Arias por 18 milhões, 17, 18 milhões de euros, e 6 meses depois, sem ele ter performado, porque o Wolverhampton foi muito mal, o Wolverhampton revendeu ao Palmeiras por 25. Isso é só um exemplo. Você pega o Luiz Henrique, é outro exemplo, e outros tantos, né, de exemplos recentes dos últimos anos, já na gestão do Mário, onde o Fluminense vendeu por 2 cocadas e na hora que precisava recomprar, o jogador estava muito mais caro. O Nino é outro exemplo. Foi vendido por 5 milhões de euros e quase 3 anos depois, 2 anos e meio depois, os caras estão querendo revender no mínimo pelo dobro com um jogador já bem mais velho. Né? Ou seja, deveria valer menos. Está no futebol russo. E vai ser vendido por 10, 15 milhões de euros e não faltam compradores. Então quem doou o jogador foi o Fluminense. E aí esse discurso do Angione, ele fica muito claro como é que colide com tudo isso que eu estou falando, como é que guarda essas incoerências, quando a gente vê notícias desse tipo aqui, ó. Por exemplo, Fluminense tem interesse na contratação
de promessa do O'Higgins. Isso aqui é um jornalista chileno que diz que o Fluminense está tentando a contratação desse menino aqui, ó. 17 anos, vai completar ainda 18 anos. Então, o jornalista José Tomás Fernandes Pumarino diz que o Fluminense está tentando contratar o Aron Pérez Bueno. É um meio-campista de 17 anos do O'Higgins, está sendo sondado pelo Fluminense. O Fluminense já teria proposto trazê-lo em novembro, mas o clube lá, o O'Higgins, se recusou a emprestá-lo. Mas o Fluminense quer o jogador, então está fazendo propostas. E pode acontecer, né? Essa transação, que seria um menino para vir de apenas 17 anos. Aí eu pergunto, o Fluminense precisa desse jogador de 17 anos? É um meio ofensivo, mais ou menos na mesma característica do Agner, que já está com um pouco mais que isso, está com 20 anos o Agner, jogador que performou muito no Sub-20, está prestes a ser emprestado, como está aqui na matéria, dentro do Netflu. Olha só. Flu pode emprestar trio e avalia situações de Riquelme e mais um. Quem são os jogadores que o Fluminense está prestes a emprestar? Olha aqui, ó. Barca de saídas. Loyola, zagueiro. Davi Melo, que é o filho do Felipe Melo, que é volante. E o meia Agner. Até o momento não existe previsão de que os jovens sejam utilizados por Zubeldia. Eles já estouraram a idade, todos três, tá? Então já estão lá com 20 ou prestes a fazer 21. Loyola, que é bom zagueiro. O Davi Melo, que é um jogador que a gente viu menos, né? Acho que ele chegou já durante o período em que o Felipe Melo estava no Fluminense. Ele não fez a base toda no Fluminense. Esse eu não tenho tanta certeza, embora acho que seja um jogador que poderia ser mais testado. Ele apareceu, chegou a jogar no Campeonato Carioca. E o Agner. Esse Agner eu vi jogar bastante vezes na divisão de base do Fluminense. Então, esses três, o Fluminense está pensando em se livrar. Enquanto está tentando contratar um Agner chileno de 17 anos lá do O'Higgins. Qual é o sentido que faz isso? Ah, porque o Agner é ruim, alguém vai dizer. Você já viu o Agner jogar? Eu já vi muitas vezes e vi ele jogando, inclusive, nesse Carioca, onde ele jogou, acho que pelo menos 2 partidas, e acho que não foi mal. Entrou no segundo tempo, aquela pressão, aquele negócio de ter que jogar tudo, aparecer em 15, 20 minutos, e acho que ele não foi mal. Ele não serve para ficar no grupo? Ele não serve para ficar no lugar do Otávio, do Igor Rabelo? Não tem espaço para esse jogador? O Riquelme também pode ser emprestado, negociado a qualquer momento. Acho até que o Riquelme já foi um pouco mais testado, inclusive no time de cima, e entregou menos do que a gente esperava. É mais justificável até vender, não emprestar, vender o Riquelme Felipe, né, tentar arrumar um comprador por um valor razoável, do que emprestar esses caras aí. Emprestar o Agner, que não foi nem testado, não teve nenhuma possibilidade, nenhuma oportunidade, num time que hoje precisa de meia. Porque o Ganso, gente, a gente já sabe, né? O Ganso está mais para lá do que para cá. E o Agner foi comparado, inclusive, muitas vezes com o Ganso. Pelo estilo, pela forma, né? Elegante de jogar, talentoso, mas tem que dar rodagem, tem que dar oportunidade, tem que dar minutagem. Então a fala do Angione, da maravilhosa gestão que ele diz ter o Fluminense, ela colide com essa questão do Fluminense vender mal os seus ativos, não valorizar seus próprios jogadores e ficar tentando trazer jogador de fora, seja veterano, seja novinho, como se o Fluminense não fosse uma escola de excelente formação de jogadores, como é. Então, esse é o grande pecado, sempre foi e continua sendo o grande pecado da gestão Mário Bittencourt, agora Matheus Montenegro. Se o Fluminense aproveitasse melhor a sua base, transformasse isso em retorno financeiro, como poderia fazer, competiria muito mais de igual para igual com os times de cima que revelam menos jogadores do que o próprio Fluminense. É isso. E mesmo assim, está se autossustentando. Né? Mesmo assim, consegue minimamente competir. Imagina se gastasse dinheiro corretamente, fizesse uma gestão boa e vendesse os jogadores pelo que eles de fato valem. Pois é. E olha, gente, mais uma fala que veio lá do Foot Summit, desse evento, onde, agora há pouco, 2 ex-goleiros do Flamengo, Júlio César e Diego Alves, falaram sobre Fábio na seleção. Falaram sobre seleção brasileira e tal, e no meio falaram sobre o Fábio. Vamos ver o que eles disseram? Porque se juntaram, né, ao coro dos que acham que o Fábio deveria estar na Copa do Mundo. Não chega a ser novidade, eu estou falando isso aqui há muito tempo, né? Vamos ver o que eles disseram, vamos lá. Rolam umas vozes aí, né, que o Ancelotti está pensando, né, num goleiro para
para pegar pênalti, se quiser, é o Diegão aqui. Porque eu estou escutando isso, e isso não é cultural nosso, nunca foi de levar um terceiro goleiro para caso tenha uma disputa. Tá falando do Hugo Souza, né? Contratado, quer dizer, convocado, jogando pelo Corinthians. O Hugo Souza, que é um jogador, é um goleiro bom, mas apenas isso, bom, né? Falhou, inclusive, miseravelmente, agora, grotescamente, contra o Flamengo. Saída de bola, entregou o gol pro Flamengo. Enfim, é um goleiro que, sinceramente, não dá para botar sequer na mesma prateleira do Fábio. O terceiro goleiro sempre foi uma situação de uma preparação para uma próxima Copa, né? Então nós temos goleiros hoje jovens, o Hugo Souza, o Gabriel Brazão, que está fazendo o Bento, o Bento. Então eu acho que essa posição de terceiro goleiro, eu acho que é mais aquela de sucessão para a próxima Copa, né? Acredito eu, até porque o Ederson e o Alisson, acho que já vão ter, não, eu acho que não vão ter uma oportunidade para jogar uma próxima, não sei. Uma próxima, acho que Eu acho que basicamente é isso, né? Eu acho que esses três seriam, assim, os três nomes, acredito, que estariam ali brigando pela terceira posição. Eu levaria até um Fábio, cara, para homenagear ele. Eu também levaria o Fábio. Eu vou te falar, cara. O Fábio. Que loucura, hein? Ele citou o Fábio e a galera aplaudiu. Olha só, isso é um clamor de quem? Individual? Olha como é que a galera, na hora... Você acha que só tem tricolores na plateia? Obviamente não, né? 35 anos, cara, fazer o que ele está fazendo realmente é um absurdo, né? E o Marcelo também conhece bem, o Fábio também, desde jovem na seleção. O Fábio, ele representa umas 10 gerações, né? Hoje eu fico até com vergonha quando olho o Fábio jogando, porque eu podia estar jogando também. Mas... Gente, o Júlio César tem 46 anos, tem um ano a mais que o Fábio. Ele faz 47 em setembro, e o Fábio faz também em setembro, se não me engano, 46. Então, o Júlio César é um ano mais velho que o Fábio. Já parou um cacetão de tempo. Olha o que ele tá falando. Eu fico até com vergonha. Podia eu estar jogando. Enfim, mas, cara, é incrível o que o Fábio tá fazendo. Eu acho que é uma de homenagem para tudo. E não só em homenagem, é a situação que se precisar dele, vai dar conta do recado também. Mais do que muito, caminho com 25. Fala aí dos três. Não, você resumiu bem. Eu acho que o Alisson e o Ederson, eles já estão... Talvez na Europa eles dão mais valor nos dois do que nós aqui no Brasil, mas eles são goleiros muito consolidados na Europa e é muito difícil você sair do Brasil e se consolidar. O Júlio e eu tivemos a oportunidade de jogar na Europa e a dificuldade é enorme. Agora, o terceiro goleiro, eu não lembro. Driblamos um preconceito, né? Nossa, você sempre fala isso. Driblamos um preconceito que o goleiro brasileiro não era respeitado lá fora. Então, a nossa geração abriu muitas portas, cara. Foi muito bacana. Eu não lembro, assim, da importância do terceiro goleiro para a seleção, né? Sempre jogou um goleiro ali, talvez um segundo. Nunca jogou o terceiro. Nunca teve um... O Fábio, como o Júlio falou, o Fábio representa gerações, representa o goleiro raiz lá de trás e chegando a essa nova geração. Por merecimento, poxa, o Fábio é um goleiro que a história dele seria fechar com chave de ouro, vamos dizer assim, uma ida da Copa do Mundo. Acho difícil pelo cenário. Mas a terceira posição tá aberta, tá entre esses goleiros que o Júlio falou, tem o John também, que você não comentou, tá o John, o Bento, né, o Hugo, o Brazão, né, o Brazão ainda não foi convocado, mas, enfim, sempre foi uma preparação para a próxima Copa. Então, vai cair naquilo que o Júlio resumiu aqui. Olha, eu vou dizer para vocês o seguinte, né, tudo que eles falaram aí, eu tô falando, mas há muito tempo, desde o ano passado aqui, quem me acompanha sabe, antes disso aí virar moda falar. Importante, porque o depoimento do Júlio César é um dos grandes goleiros da seleção brasileira neste século, né, embora tenha sido goleiro do 7-1 da Alemanha, mas é um cara, né, acima de qualquer discussão. Foi muito bom goleiro o Júlio César por muito tempo na seleção, no Flamengo, futebol italiano. Então, uma opinião importante. E ele até fala assim, nem que fosse para homenagear o Fábio, mas não é questão de homenagear, ele dá conta do recado, se fosse ele o goleiro. E aí é que tá. Eu acho até que o problema dele ser chamado é porque eles sabem, o Ancelotti sabe, o Rodrigo Caetano, o Tafarel, que se o Fábio for ser chamado, ele é melhor do que os outros que estarão lá. Porque o Fábio hoje, em 2026, é melhor do que o Alisson. É melhor que o Ederson. É melhor que o Hugo Souza, que o Bento. Sem dúvida nenhuma. O Brazão é um ótimo goleiro. Acho até que o Brazão é um cara que merece a convocação para agora, para uma próxima. Mas é ótimo goleiro. Agora, os outros citados aí,
Cara, o Fábio hoje, assim, ele tá bastante acima de alguns deles. Acho até que tá acima do titular do Alisson, que foi quem se machucou para a convocação agora do Hugo Souza. Então soa muito injusta essa não ida do Fábio, que vai se consumar, porque ele não vai ser chamado. Né? Porque talvez a seleção, a comissão técnica entenda que se trouxer ele, vai estar trazendo um problema para dentro da seleção, tipo, esse cara é bom demais para estar aqui para ser um terceiro goleiro. Sabe como é que é? Vai ficar uma coisa meio constrangedora e, de repente, vai acabar criando um problema ali. Aquele problema de... Era para ele ser terceiro goleiro para ficar quietinho, não é para ser melhor do que os outros dois. Mas é uma pena, né? É uma pena, porque o Fábio foi injustiçado a vida toda, praticamente nunca foi convocado, chegou a ser convocado, mas nunca entrou em campo, e muito poucas vezes. É uma grande injustiça e não é, repito, não tem nada a ver com homenagem. Nesse momento, o Fábio não é apenas o melhor goleiro do Brasil, ele é o melhor goleiro brasileiro, seja no Brasil, seja no exterior. Ah, ele vai fazer 46 anos. E daí? E daí? Só mais um motivo para ele ser louvado, para ele ser elogiado, para ele ser exaltado, como a gente viu aí. Uma pena que ele não vá para a Copa, mas sempre bom a gente ver que tá todo mundo vendo a mesma coisa. Menos, aparentemente, menos o Tafarel lá na seleção, menos o Ancelotti. Que vão cometer uma grande injustiça e, claro, vão trazer para cima deles também essa responsabilidade. Porque se o Brasil não ganha a Copa e perde algum jogo lá por responsabilidade de goleiro, obviamente eles serão cobrados também por esse motivo. Né? Comenta aqui embaixo. Dá a tua opinião aqui sobre tudo, sobre a gestão do Fluminense, sobre o Fábio. Larga o like, deixa o seu hype e a gente se vê. Valeu.